Conversa de bastidor, com Bernardo Melo Franco. E aí, Bernardo? Boa tarde, Seidenberg. Boa tarde, Cássia. Boa tarde, ouvintes da CBN. Boa tarde, Bernardo. Bernardo tá nas nossas telas. Que elegância, rapaz. Olha aqui, ó. Uniforme para trabalhar em Brasília, né, Seidenberg? Terno e gravata. Senão o pessoal não dá nem bom dia. Terno azul, como tá na moda, caprichado. Ainda recebeu nosso e-mail, todo mundo de azul marinho hoje, né? Aí, ó. Aqui só que olha só, estamos alinhados. O Bernardo, bom, é o seguinte, o ex-presidente Bolsonaro está condenado, os militares da trama golpista estão condenados e agora começa um segundo julgamento no Superior Tribunal Militar, cuja decisão é a seguinte: pode cassar a patente e a aposentadoria e o soldo dos condenados já na trama golpista, né? Pois é, Seidenberg, esse é um julgamento que não é o mais importante, né, que não revisa aquilo que já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, mas que também tem uma importância, especialmente para a história e para o próprio comportamento das Forças Armadas daqui para frente. A gente viveu um julgamento inédito no Supremo Tribunal Federal, né, de generais, oficiais de alta patente sendo condenados criminalmente, indo para a cadeia, e agora esses mesmos personagens, e também o capitão e ex-presidente Bolsonaro, podem ser formalmente expulsos das Forças Armadas. E por que isso? Porque eles estão condenados a apenas de mais de 2 anos de prisão, criminalmente, e aí, por causa disso, a praxe no meio militar é que o Ministério Público Militar apresente representações para que eles sejam considerados ou não indignos para o oficialato. Essa é a expressão que está na lei, né, que está nos regramentos militares, e caso o oficial seja considerado indigno, aí ele perde o cargo, se estiver ocupando, e perde também a patente militar e todos os privilégios que são decorrentes dela. Inclusive, e isso é importante nesse caso, aqueles que estão presos em instalações militares podem ser enviados para o sistema penitenciário comum, ou seja, quem está em quartel pode ir para a cadeia, de verdade, né? Pode ir para Papuda, ou no caso do Braga Neto, pode ir para Bangu, no Rio de Janeiro. São 5 os personagens que vão ser julgados no STM, Seidenberg e Cássia. O mais importante, claro, é o ex-presidente Bolsonaro, e tem também o general Braga Neto, o general Augusto Heleno, o general Paulo Sérgio Nogueira e o almirante Almir Garnier. Todos esses pegaram cana pesada no Supremo e agora vão ser julgados pelo STM. Eu tenho conversado nesses últimos dias com fontes que estão acompanhando de perto esse processo, inclusive no STM, e a avaliação que se tem, Seidenberg e Cássia, é que as situações são diferentes e pode haver vereditos diferentes. Certo. Os 2 considerados mais encrencados são o Bolsonaro e o Braga Neto. O Bolsonaro pelo conjunto da obra, né, ele foi condenado como o líder da organização que tentou dar um golpe de Estado no Brasil, e o Braga Neto por um detalhe que apareceu nas investigações. Ele, além de participar da trama golpista, ou seja, além de conspirar contra a democracia, ele conspirou também contra os próprios colegas. Ele foi flagrado pela Polícia Federal em mensagens orientando ataques contra colegas de farda que estavam se recusando a participar do golpe, especialmente o então comandante do Exército, o general Freire Gomes, e o então comandante da Aeronáutica, o brigadeiro Batista Júnior. Aí esses 2 são aí os favoritos para pegar a pena da indignidade para o oficialato. Os que podem se safar, têm mais chances de se safar da punição no STM, são o general Heleno e o general Paulo Sérgio Nogueira. O Heleno, porque é o mais velho de todos, é um personagem que era muito respeitado na caserna e agora está com mal de Alzheimer, né? Foi diagnosticado, está em prisão domiciliar. E o Paulo Sérgio, porque na avaliação de alguns generais que participam lá do STM, ele teria tido um papel mais lateral na trama golpista. E aí resta uma incógnita, que é a situação do almirante Almir Garnier, aquele mesmo
que, como a gente se lembra, disse ao Bolsonaro, numa reunião com testemunhas, que botava a tropa à disposição para o golpe. O Garnier está preso e vai ser também julgado pelo STM daqui para frente. Esses processos devem levar pelo menos 6 meses até chegar a um julgamento. E aí é complicado, porque o STM é um tribunal que tem uma tradição corporativista. Ele é visto como um tribunal que protege os interesses da farda. Só pune militares quando há caso, por exemplo, de desfalque dentro do quartel, caso de corrupção ou caso de homicídio, um militar que mata alguém, enfim, é flagrado e é condenado pela justiça comum. Por tentativa de golpe, nunca condenou ninguém na história. Agora, você estava falando, Bernardo, que a expectativa é que a gente tenha aí aproximadamente 6 meses até que se comece o julgamento, ou seja, uma coisa bem de médio prazo para longo prazo. O julgamento normalmente é rápido, como foi o julgamento no Supremo? Olha, Cássia, aí depende da própria conduta dos ministros, né? Porque sempre cabe o pedido de vista, né? E é um colegiado maior. Vamos lembrar que no Supremo eles foram julgados pela primeira turma num colegiado de 5 ministros apenas. E agora no STM são 15, sendo que dos 15 tem 10 militares e 5 civis. A característica diferente desse julgamento é que a presidente não vota. No Supremo o presidente vota nos julgamentos. No STM não. Nesse tipo de ação. E aí tem uma coisa curiosa também, que é o seguinte: caso dê 7-7 na votação do processo de algum desses réus, vai para o voto de Minerva da ministra-presidente, que é a ministra Maria Elizabeth Rocha, que, aliás, tem tido uma postura muito independente em relação às Forças Armadas, foi muito crítica, né, do golpe, muito vocal na defesa da democracia. Só que aí, veja só, o regimento do STM determina que, obrigatoriamente, o presidente, a presidente, vote a favor do réu. Ou seja, se der 7-7, o militar processado já está absolvido. E a ministra Maria Elizabeth, mesmo com a posição pessoal dela contra a trama golpista, os participantes dessa conspiração contra a democracia, ela vai ser obrigada a dar o voto que vai salvar um desses acusados, eventualmente até o ex-presidente Bolsonaro. Então, certamente não será uma situação confortável pessoalmente para ela e nem para o tribunal. E tem uma outra curiosidade, gente, se der tempo de falar, que é o seguinte: o Bolsonaro já sentou no banco dos réus do STM uma vez. E isso aconteceu lá atrás, em 1988. Bolsonaro tinha sido, inclusive, preso dentro do quartel por ter planejado aqueles atentados à bomba, no momento que ele atuava ali como uma espécie de um sindicalista, criticando o comandante do Exército, exigindo aumento de soldo, enfim. O que aconteceu naquela época? O STM resolveu fazer um grande acordão com o Bolsonaro. Então, o Bolsonaro foi absolvido, apesar da série de provas que tinha, inclusive desenhos, né, da própria mão dele ali, fazendo a ideia da bomba numa adutora do Guandu, num quartel no Rio de Janeiro. Ele foi absolvido. Tendo sido absolvido, ele manteve a patente de capitão, foi para a reserva, se lançou na carreira política e chegou à presidência da República. Então, de certa forma, agora é uma espécie de um tira-teima. O STM, pelo menos diante da história, vai ter uma segunda chance de declarar que Jair Messias Bolsonaro era indigno para a posição de oficial do Exército. Bernardo Melo Franco, muitíssimo obrigado, Bernardo. Até quinta. Até quinta. Um abraço para vocês. Boa tarde para os ouvintes. Até mais, Bernardo.